Olá, amigos. 1º de março de 2013, o cidadão de olho na segurança pública, com mais um motivo de preocupação. Aumentou o índice de homicídios dolosos na capital paulista em 16% no mês de janeiro de 2013, comparados os dados com o mês de janeiro de 2012. E no estado de São Paulo, o aumento foi de 23%, um pouquinho mais até, comparado sempre janeiro de 2013 com janeiro de 2012. É uma tendência que, infelizmente, está se firmando, porque nos 2 últimos trimestres, infelizmente, nós tivemos um aumento considerável dos índices de homicídios dolosos, tanto os da capital como os do interior, num estado que era exceção no ambiente brasileiro, num estado que apresentava consistentemente, desde 1999, eu tive a honra de participar desse processo, um declínio muito importante, até elogiado e citado em muitos países, no tocante a esse indicador criminal, os homicídios dolosos. Será que a força policial está perdendo a guerra contra o crime? É claro que os homicídios dolosos estão ligados à afirmação de prestígio do crime organizado, às guerras internas do crime organizado e até mesmo a guerra que existe entre a força policial e o crime organizado. Mas não podemos nos esquecer que, em paralelo a isso, continuam a aumentar os índices de latrocínio. Latrocínio, lembrem-se, senhoras e senhores, é o crime de matar para roubar ou para assegurar o produto do roubo, ou seja, o roubo com a morte da vítima. Continua a crescer esse índice. E aqui em São Paulo, capital, nós vemos hoje e ontem, assistimos ontem também, a um protesto dos taxistas com bloqueio de vias públicas até, com carreata, dirigindo-se eles a sedes policiais, para protestar contra 12 latrocínios que vitimaram no mês de janeiro, nesse mesmo mês de janeiro a que me refiro, 2013, taxistas trabalhando, taxistas em serviço, taxistas ganhando sua vida, lutando pelo seu pão. 12 latrocínios de taxistas. Esses indicadores são muito mais graves e mostram que há necessidade da retomada das intervenções policiais na via pública, por mais antipáticas que elas sejam para determinados segmentos da população. Lembre-se, por favor, do comentário feito a respeito da análise, da aceitação e da avaliação da polícia e do trabalho policial. Se lembram do programa, eu lhes disse que quando a polícia intervém na via pública, normalmente as críticas sobem. E quando ela é chamada para atender o cidadão, a aprovação vai à estratosfera. Mas há necessidade de retomar essa atividade de intervenção e afastar para lá essa conversa mole de pseudo-direitos humanos que coloca algemas na força policial, que coloca amarras na força policial e faz com que o policial se encolha, se recolha, evitando até executar essas intervenções, a não ser quando é para lei seca, né? Aí tem muita intervenção policial na via pública. E portanto, deixa de oferecer a garantia pela atuação aleatória da força policial, especialmente durante a noite, examinando grupos de pessoas, parando veículos para inspeção e parando especialmente táxis para inspeção. Nessas ações, muitas vezes são presos em flagrante delito bandidos que se preparavam para roubar e matar o taxista, são presos por porte ilegal de arma antes que cometam o crime principal. Ou são demolidas quadrilhas que se preparavam para um outro crime, como por exemplo explodir um caixa automático, invadir um estabelecimento bancário durante a madrugada, coisas desse tipo. A força policial tem de ser proativa. E a falsa interpretação daquilo que sejam direitos humanos está amarrando a força policial. Isso tem de terminar, porque senão os índices continuarão a subir e quem perde com isso é a população de São Paulo. Agora, propaganda do governo fala de pacificação. Propaganda do governo do Rio de Janeiro, por exemplo, diz que as comunidades, porque agora, senhoras e senhores, é proibido falar favelas. É politicamente incorreto falar favelas, tem que falar comunidades. As comunidades lá estão pacificadas, mas nessas comunidades pacificadas, bandidos fortemente armados ousam atacar grupos policiais militares, como o noticiário reiteradamente tem mostrado. E bandidos criam páginas nas redes sociais, como
o Facebook, por exemplo, para afirmar o seu prestígio, para fazer propaganda do seu arsenal e para desafiar a polícia, como está acontecendo também lá no Rio de Janeiro, e lhe será mostrado aqui o link para essa matéria para que possam conferir o que afirmo. Essa é a pacificação? Não. Isso é a propaganda governamental que afirma que não existe. Os governos são pródigos em se desentender nessa matéria. Aqui em São Paulo, o que vemos agora é o prefeito Haddad pondo as manguinhas de fora e tentando assumir o comando da Polícia Militar, dizendo ele que vai deslocar policiais militares para determinadas áreas que, segundo consta, tem um decréscimo no grau de segurança pública, ou pelo menos no grau de sensação de segurança pública, em razão da falta de energia elétrica que agora está a afetar várias partes da cidade de modo mais ou menos reiterado. E vai à TV dizer que ele vai fazer, ele vai deslocar. Provoca uma reação do governo do estado, que colocou o comandante-geral da Polícia Militar à frente dessa briga, né? Para lembrar à municipalidade que não compete à municipalidade, sim ao estado dessa matéria. E, no entanto, o prefeito fala, não é bem isso, eu fui mal interpretado. O que eu vou fazer é utilizar a operação delegada, que é da prefeitura, mas com efetivos da Polícia Militar, e na operação delegada eu tenho autoridade para deslocar a ação para qualquer área em que haja interesse municipal. Ou seja, ele muda um pouco as suas palavras, mas indiretamente está dizendo a mesma coisa, que o comando é dele. E por que o comando é dele? Por causa da operação delegada. E o que é a operação delegada? É a colocação de policiais militares à disposição da municipalidade para certas tarefas de interesse municipal, com o resultado de que a municipalidade paga um salário adicional aos policiais militares. É claro, quem tem a chave do cofre manda. Quem tem a chave do cofre comanda. Quem assina os cheques de pagamentos comanda. E quem assina os cheques da operação delegada é o prefeito da capital, para usar uma linguagem figurada. Nós temos aí uma crise instalada. Mas se o governo do estado agora quiser refluir na operação delegada, o que vai acontecer? Vai provocar uma revolta entre os policiais militares, porque praticamente o salário magro deles é dobrado quando eles atuam na operação delegada. E oficiais e praças. Isso vale para oficiais e praças. E é claro que o policial não vai querer isso. Por que acontece a operação delegada? Porque o governo do estado, mais rico da federação, se recusa a enxergar a realidade da necessidade salarial de uma força policial moderna, que deve ser bem equipada sim, que deve ter todo o trato humano necessário para que o policial seja da melhor qualidade possível, mas que também precisa pagar um salário decente, e não o salário de fome que se paga aos policiais militares de São Paulo e que é suplementado pela municipalidade. Eu gostaria de ver como é que vai se resolver esta crise, e espero que não seja em detrimento do cidadão. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.